Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente fala sobre tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. O Inter se reapresentou no CT Parque Gigante com novidades importantes depois do empate contra o Nacional. O zagueiro Vitão preocupa depois de ter sentido ontem no gramado do Beira-Rio e ter jogado o segundo tempo com um problema no joelho direito. A gente vai falar muito sobre a atividade e as novidades que a gente tem em relação a ela. Mais um uruguaio que foi judicializado por conta de um ato discriminatório ontem à noite no Beira-Rio na partida entre Inter e Nacional de Montevidéu. Fred, pode voltar ao Internacional? A gente vai falar sobre isso. E também sobre uma marca super importante que o Inter atingiu nas últimas horas e que coloca aí praticamente 10 milhões de reais nos cofres do clube de maneira mensal. A gente vai falar sobre tudo isso. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. É a minha casa de apostas, pode ser a sua também. E para tu fazer o teu registro, tu que tá perdendo tempo e não tem ainda, tem o QR Code na tela, tu pode apontar a câmera do celular para ele que tu vai ser direcionado para a aba de registros da KTO, ou entrando pelo link que está na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo. Vai lá na KTO, te registra e dá uma brincada, porque tem muita Libertadores nesse meio de semana, Copa Sul-Americana, campeonatos europeus chegando ao seu final, então tem muita coisa para tu brincar e tem as melhores odds no site da KTO. E também quero falar de Ativo, o melhor estimulante sexual do mercado. Se tu tá num momento mais difícil, que tu não tá tendo vontade com teu parceiro ou tua parceira, vai de Ativo, tá? Ele renova a tua libido, te dá vontade, te dá vigor físico, tá? E eu sempre saliento isso, que o Ativo é mais do que um estimulante sexual, ele também é o melhor amigo do homem e da mulher moderna, tem o Ativo Femme também, pro dia a dia, porque ele dá um novo vigor físico pra tu viver a tua vida nos próximos dias, cara. O efeito é quase que imediato, então vai de Ativo, tem um link sigiloso na descrição e no primeiro comentário fixado, entra por esse link que é uma conversa de WhatsApp sigilosa com os atendentes do Ativo e lá tu consegue as melhores opções, melhores preços. Diz que veio aqui pelo canal Lucas Dias Repórter que tu vai ganhar uma barbada também, tá certo? Bom, gente, o Inter se reapresentou no CT Parque Gigante hoje, depois do empate em 3-3 ontem à noite pela fase de grupos da Libertadores contra o Nacional de Montevidéu no Beira-Rio. O Inter chegou aos 5 pontos, aguarda o jogo entre Bahia e Atlético Nacional, que é em Salvador, na quinta, às 9 horas da noite. Os baianos, caso empatem, o Inter segue na liderança, caso o empate se mantenha no jogo, né, entre Bahia e Atlético Nacional. Se o Bahia vencer, o Bahia vai a 7, ultrapassa o Inter, que hoje é líder com 5. Se o Atlético Nacional vencer, também ultrapassa o Inter, o Atlético Nacional, que hoje tem 3 pontos, se vencer, vai chegar aos 6, tá? Hoje no treinamento, tá? Jogadores que entraram ao longo do jogo de ontem ou não jogaram ontem, eles treinaram normalmente. O único jogador que não participou da atividade e entrou durante o jogo foi o Borré, tá? O Borré ficou fazendo um trabalho de controle de carga, entrou no intervalo do jogo, jogou um pouco mais do que 45 minutos, né? Os 45 mais os acréscimos. O Borré não participou dessa atividade. E dos que começaram o jogo, fizeram um regenerativo na academia do CT Parque Gigante, o único que não ficou na academia e foi pro campo foi o Gabriel Carvalho, que jogou os primeiros 45 minutos de jogo. Informação importante, questionei uma pessoa do Inter hoje lá no CT sobre a situação do Vitão, que sentiu muito o joelho direito, jogou praticamente descontado quase todo o segundo tempo com esse problema no joelho, mas essa pessoa me garantiu que o Vitão não tem lesão, deve jogar no final de semana contra o Juventude no Beira-Rio, esse jogo às 4 horas da tarde do sábado, mais uma rodada à sexta do Campeonato Brasileiro. Existe uma boa possibilidade do Roger fazer algumas alterações na equipe por conta do cansaço, e ele mesmo confirmou isso na entrevista coletiva de ontem à noite. Bom, ainda na repercussão do que foi o jogo de ontem, tá? Eu falei à tarde aqui no canal sobre um narrador de uma rádio chamada Passión Tricolor, uma rádio uruguaia, que fez a partida ontem entre Inter e Nacional de Montevidéu no Beira-Rio, e que em determinado momento ele chama o Inter e os seus torcedores de macacos.
Ele, inclusive, se manifestou, enfim, a informação que eu tenho é que a Conmebol vetou ele de entrar em estádios em competições Conmebol até o final desse ano, uma punição, cara, minúscula pro que foi feito. Mas teve um outro caso em que um torcedor do Nacional ontem foi preso em flagrante, inclusive por injúria racial, durante o jogo da Libertadores no estádio Beira-Rio, tá? É um homem de 29 anos, morador da cidade de Trinidad, cidade que fica mais ou menos 200 quilômetros, 180, 190, quase 200 quilômetros de Montevidéu, e ele foi visto fazendo gestos racistas, imitando macacos em direção à torcida do Internacional. Essa prisão ela foi realizada pela 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, sob a coordenação do delegado Vinícius Narran, tá? Segundo a segunda DP de polícia, o torcedor ele já tem antecedentes criminais no Uruguai por crime de receptação, tá? Então, é um caso lamentável, mais um que aconteceu ontem e, obviamente, em competições da Conmebol, que é algo que é muito recorrente e que a Conmebol pouco faz para coibir esses atos. Bom, hoje foi um dia importante também, tá, gente? Porque o Inter atingiu uma marca histórica. O Internacional chegou hoje aos 150 mil sócios, tá? É uma marca expressiva, é algo que o Inter buscava já no ano passado, teve as enchentes, isso dificultou bastante, o Inter perdeu muito sócio, mas depois ganhou muito sócio a partir daquela sequência de invencibilidade com a chegada do Roger, a classificação para a Libertadores, o Inter ganha 30 mil sócios naquele período. E agora o Inter consegue chegar à marca de 150 mil sócios, o que dá uma arrecadação aí mensal mais ou menos na casa dos 9 milhões de reais por mês para o clube só de quadro social. O Inter no Brasil fica atrás em número de quadro social só do Palmeiras. O Palmeiras tem 197 mil sócios. O Inter é o segundo agora com 150 mil sócios. Depois vem o Atlético Mineiro com 113 mil, o Grêmio com 98 mil e o Cruzeiro com 81 mil sócios. Top 5 do futebol brasileiro de quadros sociais, pra gente ter uma noção, na Europa, tá? O clube no mundo que mais tem sócios torcedores é o Bayern de Munique e o Benfica, que tem um pouco mais de 400 mil sócios. O River Plate tem 352 mil, o Boca 324 mil e o Borussia Dortmund 218 mil. Então, assim, o Brasil ainda tá num sistema muito diferente do que é na Europa, em relação a valores, em relação à procura também para torcedores se tornarem sócios dos clubes. Agora eu quero falar sobre um tema que é bem importante, que é a janela do meio do ano, e que já tem algumas repercussões e alguns nomes também surgindo no radar e nas especulações por parte do Internacional. Antes, eu quero pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações. A gente está chegando aí já aos 87 mil inscritos. Eu tô gravando aqui com uma crise de sinusite, vocês estão vendo que eu tô fungando, limpando o nariz, enfim, tomando água. Mas a gente tá aqui trazendo conteúdo diário para vocês, 2 vídeos por dia. Hoje não teve live, como vocês estão vendo, de segunda a sexta, porque teve o treino do Inter, eu tava lá no CT, então por isso a gente não teve a live como sempre temos hoje. Bom, eu quero falar aqui de Fredinho, jogador cria da base do Galo, depois vem e faz uma parte da base do Inter, então ele também é base do Internacional, vai para a Europa, roda aí por clubes como Manchester United, agora esteve também no Fenerbahçe, mas a informação do meu parceiro Lucas Colar, do Voz do Gigante, é de que o Inter olhou o Fredinho e fez um contato, tá? Sondou a situação do jogador. O Fredinho, ele tá com 32 anos, tá? Ele tá ainda na Turquia, ainda tá no Fenerbahçe, só que com 32 anos, o Fredinho ainda tem um contrato vigente até 2027, ou seja, pré-contrato nem dá pra imaginar, porque ele ainda tem vínculo para assinar pré-contrato, tem que ser 6 meses antes do contrato dele terminar no clube que ele está. Só que o Fredinho, ele tem um salário mensal lá que bate na casa de 1 milhão e 900 mil reais, quase 2 milhões de reais. E isso inviabilizaria uma negociação nesse momento. É um jogador que já interessou a gestão do presidente Barcelos no ano passado, no início do ano passado, quando o técnico era o Eduardo Cudê. A informação que eu tenho é que o Cudê queria muito o Fredinho, que a direção tinha feito também uma sondagem antes dele ir para o Fenerbahçe, quando ele estava para sair do Manchester United, e o Inter volta a demonstrar esse interesse, fez uma consulta, mas viu que é muito caro.
O Inter tá olhando o mercado para o segundo semestre e pensa nessa posição de segundo volante que fica mais próximo do Alan Patrick, que o Inter vem tendo uma dificuldade. Ontem o Romero entrou nessa função e foi muito bem, o Bruno Henrique não tá bem, o Thiago Maia teve a negociação frustrada com o Santos, depois que voltou também não conseguiu performar, mas é uma função de segundo volante que o Inter tá olhando no mercado e que o Fredinho surgiu como uma opção, mas que por enquanto tá de stand-by. É um nome que interessa, o Inter sabe os valores que precisaria pagar. É muito difícil que aconteça justamente por esses valores e por ele ainda ter um contrato vigente lá na Europa, mas é um nome que o Inter consultou. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.